Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de interpretação e também a criação dos nossos comentários falado das Escrituras, não é? Eu sou a BCI o Luiz, estou aqui controlando tudo, né? Uma mão, câmeras, microfone, retorno, a tela de exercício, a tela com a Bíblia, a tela com a imagem da internet que eu pesquiso, eu uso dicionários, enfim. Estamos juntos para criar esse local onde você terá esse material falado, a análise do texto falado, para que você possa ouvir por que se chegou àquelas determinadas conclusões em um texto. E também possibilidade de você ter esse material por escrito. Então, cada aula nós criamos um e-book que é disponibilizado lá nos meus canais. E você tem acesso a isso entrando no meu Instagram, aqui mesmo, pelo YouTube. Ok? Sem mais enrolação, vamos aqui para a nossa tela. O texto de hoje é Hebreus 12. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Hebreus 12, de 1 a 3. A cena é a 19. Estamos entrando no capítulo 12. Hebreus tem 13 capítulos. Estamos quase terminando o livro de Hebreus. Ok? Gostaria que você até pudesse sugerir um livro para a gente começar a estudar juntos. Bom, como é que a gente vai então interpretar esse texto? É simples, nós vamos começar pelo exercício de seleção. Deixa eu colocar aqui a área de transferência. Isso. E aí, vou limpá-la e já vou aqui começar. Eu copio o número 1, que é a referência do versículo, e agora eu vou apagar o que não é personagem. Portanto, não é personagem, também não é personagem, nós é personagem. Então tá aqui, nós, visto não é que temos a rodear-nos. Nada disso é personagem, porque visto é ação, temos é ação, rodear é ação, nos é personagem porque se refere à pessoa. Você vai observando que os personagens são substantivos e pronomes, tá? Verbos, preposições, conjunções, nada disso é personagem. Advérbio. Então aqui nós temos isso. Tá aqui mais um personagem, verso 1. Eu identifico, porque senão dificulta lá na frente. Tão grande, isso aqui é adjetivo. Nuvem. Nuvem é um personagem, se refere a um objeto, a uma coisa, enfim. Testemunhas. Testemunhas são as pessoas que testemunham os fatos ou os elementos que testemunham o fato. Então, testemunhas são personagens. Desembaraçando-nos. Toda vez que você encontrar uma palavra que tenha um hífen, o que vem depois do hífen é personagem. Então, desembaraçando não é personagem, porque é ação, mas o nos é personagem. De todo é personagem, é um pronome. Peso também é personagem. E do pecado é personagem, é um elemento abstrato. Eu não posso pegar o pecado, mas ele é personagem. Que tenazmente nos assedia. Nós somos nós, então é personagem. Assedia é assediar, é ação. Corramos com perseverança. Perseverança é personagem. A carreira é personagem. Que nos está, nos é personagem, somos nós. Está é ação. Proposta. A proposta. Proposta é personagem. Terminamos. Vamos lá para... Vamos contar agora os personagens, né? 3, 6, 9, 12, 13 personagens nós tivemos aqui no verso 1. Olhando firmemente para o autor. Olhando firmemente para o não é personagem.
Personagem é o autor. É fácil saber porque está até em maiúsculo, né? E consumador. Consumador também é personagem. Da fé. Fé é personagem. Jesus é personagem. O qual é personagem. Em troca. Troca é personagem. A troca. A maioria das palavras que você consegue usar, eu não gosto de ensinar isso porque a regra falha, né? A alegria. A maioria das palavras que você consegue colocar um o, a, os e as antes dela é personagem. Porém, a regra pode falhar. Lhe é personagem. Estava proposta. Proposta é personagem. Suportou não é. A cruz. Cruz é. Suportou a não. Não fazendo caso. Caso da ignomínia. Ignomínia é personagem. E está assentado à destra. Destra é personagem. Eu estou na dúvida, vou consultar o destra. Porque eu estou na dúvida se destra não é um adjetivo, né? Desculpem. Eu estou na dúvida se destra não é um qualificativo. Então eu vou aqui, eu abro o meu dicionário, que está acoplado ao Word, é gratuito esse dicionário, você pode instalar o complemento aqui no inserir meu suplemento, você pode escolher qualquer dicionário. É um substantivo feminino, então destra não é adjetivo. Destra é um personagem. Beleza, na dúvida eu sempre faço isso. Na interpretação, a gente usa basicamente a Bíblia e um dicionário. Trono, Deus. Maravilha. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 palavras nós temos aqui. No verso 2, vamos para o verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele. Aquele é personagem, o resto das palavras não. Que suportou tamanha oposição. Oposição é personagem. Dos pecadores. Pecadores é personagem. Contra si. Si é personagem. É um pronome. Para que não vos não é personagem. O vos é personagem. Fatigueis desmaiando em vossa. Fatigueis desmaiando em não é personagem. Vossa é personagem. Alma é personagem. Terminamos o verso 3 e 3, 6, 7. E descobrimos aqui qual é o clímax do texto. Qual que é o clímax do texto? Aquele verso que contém o maior número de personagens. Olha só, no caso, 15 personagens no verso 2. Então eu vou lá na minha Bíblia, ela está aqui do lado, eu vou mostrar para você. Está aqui e vou copiar o verso 2. Ó, copiar e vou trazer de volta para cá. Vou colar ele aqui. Pronto. Esse é o clímax do texto. E aí eu escrevo aqui, ó. Vou dar uma olhada, vou ler ele, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado à destra. E está assentado à destra, em torno de Deus. Os clímax do texto têm essa... Eu vou até abrir aqui os clímax do texto, eles têm essa característica de ser impactante, de ser muito forte. Por quê? Porque o autor concentra nele o maior número de personagens. O autor concentra ali o maior número de argumentos. O número de personagens está ligado ao número de argumentos. Quanto mais personagens, mais argumentos tem naquele verso. E é por isso que muita gente se confunde na hora de escolher um texto para pregar. Ele olha para um verso como esse e acha ele maravilhoso. Nossa, tem muita informação, e ele vai pregar nesse verso, se esquecendo que esse verso está dentro de um contexto.
onde várias informações foram dadas. E às vezes, negligenciar uma informação é extremamente prejudicial para a compreensão total do texto. A metodologia seletiva ela é maravilhosa porque ela vai te mostrar que o clímax do texto não é o centro do texto, não é a unidade do texto. A unidade do texto é a cena completa. A pequena história com começo, meio e fim. Neste caso, os versos de 1 a 3. Certo? Então, a gente escreve aqui, ó, o clímax do texto revela que o cristão deve olhar fixamente para Jesus, que aparece como o autor da fé. O autor e consumador da fé. Ele que deixou a tranquilidade da glória, a tranquilidade do céu, para se submeter ao sofrimento da cruz por nossa causa. Posso até deixar assim, mas o ideal do clímax, desse pequeno comentário que a gente faz aqui no clímax, não troquei a câmera, né? O ideal desse comentário que a gente faz aqui no clímax é que ele seja o menor possível. O clímax do texto revela que o cristão deve olhar firmemente para Jesus, eu vou colocar, que é o autor e consumador da sua fé. Da sua fé. Ponto. Ele deixou ponto. Desde que deixou a tranquilidade do céu. Vou botar igual está no texto, a alegria do céu, para se submeter ao sofrimento, para se submeter aos homens e ao sofrimento da cruz por nossa causa. Ponto. Então aqui a gente tem o clímax e a justificativa do clímax. Terminamos então a primeira fase do nosso exercício. Perceberam o quanto é fácil? Aqui a gente descobriu todos os personagens do texto. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Nós, nuvem, testemunhas, nós, peso, pecado, nós, autor, consumador, fé, Jesus, qual, troca, alegria, proposta, cruz, caso, ignomínia, destra, trono, Deus. Enfim, tá aqui os personagens, todos os personagens da cena. E o clímax do texto. Vamos parar um pouquinho, vamos tomar uma água, para que as nossas aulas fiquem divididas, compartimentadas, menores. E a gente volta daqui a pouco na continuação, que é a segunda fase, o exercício de classificação, que também é moleza. Tá bom? Fica comigo, a gente volta daqui a pouquinho. Até mais.